Olá, amigos treinadores e treinadoras, sejam bem-vindos ao incrível mundo dos Pokémons. Eu sou o seu professor Trevor e hoje a gente tá aqui pra conversar, sabe o quê? Sobre os Pokémons mais usados no Pokémon Unite dessa semana. Se você quer saber todas essas listas, vem comigo e vamos direto ao assunto sem muita enrolação, beleza? Vamos lá! Aqui, queridos amigos treinadores e treinadoras, podemos ver a nossa tier list aqui para a gente ver do pior ao melhor Pokémon aí que a gente tem hoje. Para começar, nós vamos, infelizmente, por aquele que tá lá embaixo já há algumas semanas, mas é um Pokémon forte, é um Pokémon que quem sabe usar, tá conseguindo arrancar muita coisa com ele, tá? Mas mesmo ele assim, ele tá no menos usado por enquanto, que é o nosso querido Dragordinho Dragonite. Pois é, né? O Dragonite, ele é forte, ele tem bastante opções para ser tanto aquele Smite ou então como aquele que chega carregando todo mundo, mas quem não sabe usar acaba deixando o nosso dragãozão a ver navios e perdendo tanto, e por isso não está sendo tão usado, tão requisitado como já foi, até mesmo no Mundial, beleza? Agora, quem mais a gente tem aqui que a gente pode dizer um pouco acima na nossa classe de... Vixe! Rapaz, esse aqui a gente não sabe como ele pode estar parando aqui embaixo, mas é o nosso Tiranitar. Ele está um pouco logo à frente do nosso Dragonite. Ele é um Pokémon também forte, ele tem umas escolhas que podem fazer dele ser muito problemático para se enfrentar, mas a dificuldade dele em evoluir até chegar a Tiranitar, isso está atrapalhando muito e está fazendo com que o nosso Tiranitar fique aqui embaixo, quase naquela posição de ali de qual é a minha lane, perdidão, né? Logo à frente dele também temos o Duraludon, galera. O Duraludon é um Pokémon que já vem estando aqui embaixo há muito tempo, desde o seu lançamento, onde ele foi muito forte. Depois disso ele não conseguiu brilhar mais, tá? Então, vamos continuar, eu vou tentar fazer essa lista sem enrolar muito. Aproveitando, já que a gente está aqui falando, já deixou o like aqui antes de começar o vídeo? Vocês têm que começar com like já aqui no início do vídeo e lá no final eu vou pedir para vocês comentarem para mim. Então, já deixa o like para não esquecer, para fortalecer e ajudar seu amigo professor aqui. E vamos comigo até o final do vídeo pra gente ver quais são o top Pokémon mais usados aí. Vamos nessa? Um pouquinho aqui à frente do nosso querido Duraludon temos a nossa Tsarina, a rainha da pisadinha, já esteve nos altos padrões do Pokémon Unite, mas hoje tá aqui nessa classe, vixe, um tanto quanto abandonada. Um pouquinho logo à frente, nós temos quem? O nosso Garchomp. Garchomp sempre foi um pouquinho problemático, né? O Garchomp, ele é um Pokémon que tem as suas dificuldades também em evoluir, mas ele nunca conseguiu brilhar realmente dentro do Pokémon Unite como talvez ele brilhe, né, dentro do jogo normal da franquia, da saga clássica. Um pouquinho à frente dele, nós temos também um Pokémon bem chato de se enfrentar, mas também bem difícil de se usar e por isso muito pouca gente usa, o nosso Greedent, o esquilão. Um pouquinho à frente do Greedent, nós temos aqui, sabe quem? O nosso Azumarill, que também tem uma habilidade muito forte, teria tudo para ser um Pokémon imponente, que ganhasse lá em cima nas tabelas, mas até hoje ele não recebeu um balanceamento extremamente correto para que ele possa brilhar dessa forma, né, pessoal? Temos aqui, um pouquinho à frente dele, alguém que reinou durante muito tempo, o nosso Mr. Mime, galera. Mr. Mime chegou a reinar no topo durante algumas semanas. Foi um Pokémon difícil de enfrentar, ele como suporte tava batendo até em defensor. Galera, ele era sinistro. Um pouquinho à frente dele, nós temos alguém que sempre esteve aqui embaixo nas rankings, mas eu gosto muito de usar o nosso Crustle. O Crustle é um Pokémon que eu posso dizer pra vocês, hein? Ele pode surpreender quem usa e quem usa bem. Ele é rápido, marca muito ponto e consegue ainda fazer umas kills bem interessantes, roubando também objetivos. É um Pokémon que deveria ser um pouquinho melhor visto e talvez também melhor balanceado, né não, Tencent? E aqui, um pouquinho à frente, para terminar a classe Vixe, nós temos o nosso queridão, outro dragãozinho, Dragapult. Esse atacante, ele no início mostrou até o que veio, conseguiu marcar bastante kills, fazer bastante danos, né? Tinha gente fazendo 150k de dano com ele, 170k de dano com ele, mas hoje tá um tanto quanto difícil, né? Agora, olha a gente aqui. É uma lista onde os Pokémons aparecem, não aparecem tanto, mas eles já estiveram lá em cima, já desceram, mas eles precisam, assim, olha por nós, a gente consegue ajudar vocês também. Para começar essa lista, um pouquinho antes de cair pro Vixe, nós temos o nosso Wigglytuff. O Wigglytuff, que foi a minha main principal durante muito tempo no início do jogo. Eu gostava muito dela de botar pra dormir e esbufetear a cara de todo mundo, que ela faz isso com maestria.
Um pouquinho à frente dela nós temos também o nosso Mamute pequenino. O Mamute, ele sempre também foi um pouco controverso, ele é difícil de evoluir, ele mantém muito tempo, né, sem estar na evolução total, isso atrapalha um pouco. Mas ele é um Pokémon, jogando junto com Ninetales, consegue fazer um bom trabalho, tá, galera? Ele consegue dar um trabalhinho bem pesado de derrubar ele e também consegue botar o pessoal sofrendo para poder sobreviver às investidas dele que paralisam tanto, né, nas congeladas. Um pouquinho à frente dele, um Pokémon que também estava no topo do campeonato mundial, dos torneios, Aegislash. Eu acredito que ele esteja mais nessa posição aqui embaixo, porque ele é um Pokémon difícil de se usar. Ele tem toda uma mecânica entre trocar de ataque e defesa, e não é todo mundo que consegue dominar essa mecânica, e como é difícil, todo mundo procura alguma coisa um pouco mais simples, né? E sendo um pouco complicado, ele acaba ficando abandonado na lista. Um pouquinho à frente dele nós temos o nosso Mosquito Bombadão. Esse Mosquito Bombadão aqui, rapaz, o Buzzwole, ele é um Pokémon forte, tá? Não se confundam, ele quando parte pra cima, pra derrubar ele, é difícil, principalmente porque ele suga nossa energia e fica se regenerando. É um Pokémon que pra deitar ele precisa geralmente de 2, mas também é um Pokémon lento demais, difícil de chegar até os oponentes, de acertar as habilidades. Só para aqueles que realmente partem pra cima, né, dele, que acabam se dando mal. Mas até ele chegar alguém dá um trabalho, e por isso ele está nessa posição aqui embaixo, um pouco ponto perdido, né, pessoal? Vamos continuar aqui na frente do nosso mosquitão. Nós temos o nosso Pato Louco, o nosso Cramorante, galera. Cramorante é um Pokémon forte, tá? Ele tem um ataque especial bem alto, ele consegue dar danos muito fortes, mas é um Pokémon, não sei se seu design não agrada tanto, não sei o que o pessoal pensa dele, mas deixa ele um pouco usado, apesar dele estar sempre lá em cima na taxa de vitórias, tá? À frente do nosso Pato nós temos o nosso Zé da Hora. É, galera, o Zé da Hora já foi um Pokémon meu, tá? Muito importante do meu main, foi o meu segundo main, junto com a Wigglytuff, quando eu não queria ficar só de suporte, eu usava ele. Era um Pokémon que dava um trabalhão, entrava dando kill em todo mundo, mas hoje ele tá aqui querendo chamar a atenção de vocês, pedindo: ô, me usa aí, galera! À frente dele, um Pokémon que também já esteve no topo das rankings durante muito tempo. Eu usei bastante, o nosso queridão Gengar. O problema do Gengar, galera, utilizar corretamente as habilidades e torcer para que não esteja ninguém aí suprimindo, né, os status de sono que o Dream Eater dele dá, ou então o de Poison, né, que aí ele perde completamente a sua eficácia. Mas é um Pokémon forte, é um assassino bom e é um tanto quanto frágil. Se não fosse a fragilidade dele, garanto pra vocês que ele estaria ainda lá no topo do ranking. À frente do nosso Gengar, nós temos, sabe quem? O nosso Snorlax. Nosso Snorlax, que já foi um Pokémon também principal dentro dos defensores. Hoje ele tá bem aqui embaixo, porque ele é um tanto quanto lento, ele segura aquele paredão, mas ele não é tão útil para as partidas hoje em dia. Ele já ficou um pouco defasado porque tem outros defensores que fazem coisas muito melhores do que ele, e por isso ele tá nessa posição aqui embaixo. Um Pokémon que me surpreende, tá tão baixo hoje, é o nosso queridão mítico Mew. Pois é, galera, o Mew largadão aqui embaixo, praticamente sem conseguir entender o que ele fez de errado, mas o que aconteceu com o Mew foi o seguinte: o Mew foi nerfado em alguns pontos. Ele tinha uns bugzinhos que ajudavam ele a dar mais dano, que a galera explorou isso. Eu sei que muitos de vocês exploraram isso também, né? E agora ele não tem mais tanto esse potencial e acabou ficando aqui um tanto quanto em desuso, chamando a atenção da galera. Mas não se engane, se você der mole pra ele, vai tomar uns raios solares na cabeça e vai sofrer. Um pouquinho à frente do nosso Mew nós temos o assassino Absol. Absol é um Pokémon forte, tá? Sinceramente, eu ainda não consegui até hoje aprender a jogar com ele de fato. Acho ele um Pokémon tanto quanto difícil de você encaixar, muito frágil, morre muito fácil, e ele funciona bem no início da partida. Depois, quando já bateu 7 minutos de gameplay, faltando 3 para acabar, eu acho que ele fica um tanto quanto em desvantagem. Ele não consegue fazer o trabalho de assassino, por exemplo, como eu acho que o Gengar faz. Mas muitos gostam, muitos usam ele. Eu acredito que você aí que é fã do Absol ainda pode ficar feliz com o nosso amiguinho aqui. Acima do Absol nós temos a nossa queridona Hoopa. A Hoopa é um Pokémon de suporte básico. Ele serve para movimentar o time pelo mapa, tá? Essa é a principal função dele. E ele é muito usado mesmo nos torneios, para fazer essa mobilidade entre o top e o bot, né? Quem
sabe utilizar bem o UPA, consegue mandar nas áreas certas os portais, faz do time ser praticamente onipresente em todo o mapa e acaba atrapalhando os oponentes até mesmo a conseguir farmar, deixando eles atrás no placar. Mas quem não sabe usar direito os portais do UPA, bota a equipe pra chorar, galera. Aqui um pouquinho à frente do nosso queridão UPA nós temos o Gudra. É mais um dragãozinho aqui perdido aqui por baixo. O Gudra que entrou. Ele meio lá, meio cá, não foi um Pokémon muito bem requisitado. Ele poderia ser mais forte, precisaria de alguns buffs a mais. É um defensor que eu vou dizer pra vocês, poderia ter algumas coisas diferentes, umas espécies diferentes. Prender mesmo os oponentes no chão, sabe? Poderia colocar alguma coisa até mesmo debaixo do aro, tipo essa gosma que ele tem, que impedisse durante algum tempo ou aumentasse o tempo que os oponentes levassem para marcar pontos. Poderiam fazer mais coisas para que ele pudesse ser um defensor que tivesse mais suporte ao time. Achei ele um tanto quanto desnecessário, por assim dizer. Agora, um pouquinho à frente do nosso dragãozinho, nós temos Lucario. Lucario, que já foi o nosso rei do top. Todo mundo utilizava ele nos torneios, nas partidas. E quem sabe dominar a estratégia de marcação dele para fazer o Extreme Speed, galera, e junto com o Bunny Club, né, faz um estrago. Mas hoje, o nosso Lucario jaz aqui embaixo, já há algum tempo, sem ser tão usado, sem trazer tanto medo aos oponentes. Eu, por falar por mim, eu nunca tive muito medo do Lucario não, tá? O Lucario, pra mim, ele deitava fácil pra mim o Wigglytuff. Botava pra dormir, galera, ele perdia as marcações, era difícil dele se virar, sabe? Contra um bom suporte. À frente aqui do nosso Lucario, nós temos a nossa queridona Blissey, galera. A Blissey tá aqui um pouquinho à frente do Lucario. Ela que já foi um suporte extremamente requisitado, né? Ela é um suporte que todo mundo queria usar no time, porém, hoje tem outros suportes que fazem o trabalho melhor do que ela. Ela foi nerfada, né, nos obos que ela atacava, que também davam um dano alto, e isso acabou deixando ela um pouco em desuso, porque outros suportes fazem trabalho melhor por ela do que ela, e nós vamos falar sobre eles mais à frente. Um pouquinho aqui à frente da Blissey nós temos o nosso Charis Johnson, o Charis Potion, o Charizard, galera. O Charizard também nunca foi um Pokémon que conseguiu se manter no topo dos rankings dos mais usados ou dos mais vencedores, mas ele é um Pokémon que quem sabe usar consegue brincar. Se você quer se divertir, jogar uma partida standard, fazer algumas coisas assim, não recomendo ele nas ranqueadas, mas para se divertir eu acho que ele é um Pokémon bem bacana, tá? Um pouquinho à frente do Charis Johnson, nós temos a nossa Delphox. A Delphox, Pokémon forte, ela tem o cooldown dos moves delas bem baixo. Utilizando a build certa de itens, você consegue fazer com que ela ataque praticamente a cada 2 segundos. E isso, galera, faz ela criar um estrago muito grande em campo e dar muitos danos durante a partida, tá? Aqui à frente dela, nós temos o nosso Machamp. O Machamp, que chega correndo pra tudo quanto é lado, distribuindo soco pra tudo quanto é lado. É um Pokémon que é forte pra caramba. Eu sei que eu tô dizendo aqui pra vocês que vários Pokémon são fortes, mas isso é pra enfatizar que é o seguinte: não é muito do Pokémon também em si. Porque eu já vi pessoas utilizando Pokémons assim que são poucos usados, causando estragos terríveis dentro das partidas. Então, não subestime nenhum Pokémon, porque, de repente, por uma build ou por uma habilidade do jogador, vocês podem acabar sendo massacrados por ele. Por isso que eu digo, quando um é forte, é porque esse talvez ele esteja aqui embaixo, mas ele tem capacidade de estar lá em cima e muito bem, muito confortavelmente, tá? Um pouquinho à frente do Machamp, nós temos, sabe quem? O nosso querido fantasmático Sableye, aquele que chega pra marcar na cara de todo mundo sem ninguém ver. Olha só, o abusado. Esse Sableye, ele caiu bastante depois dos nerfs que ele tomou, principalmente agora na última atualização ele tomou mais um nerfzinho que eu achei desnecessário. Já é um Pokémon que não é tão forte, né? É um suporte um tanto quanto diferente, que ele não vai buffando os aliados, né? Mas é um Pokémon que tá aí pra quem gosta de jogar sorrateiramente, dá trabalhinho com ele, tá? E o último aqui, onde está perdido, pedindo para ser olhado, nós temos a nossa Gardevoir. Ela que já teve reinando lá no topo também. Ela perdeu um pouco de espaço, principalmente porque ela também tomou uns nerfzinhos brabos por aí.
mas é um Pokémon que eu considero chato de se enfrentar, porque ela te prende, te dá muito dano, e você acaba, às vezes, se irritando um pouquinho com ela, né? E agora, vamos subir aqui um pouquinho na nossa lista, vamos chegar nos brabos, aqueles que estão sempre ali na média. Estão ganhando, estão conseguindo fazer um equilíbrio, mesmo perdendo algumas vezes, eles conseguem garantir boas vitórias e às vezes até com uma certa facilidade, tá? Quase caindo aqui para nossa lista do Olha a Gente Aqui, nós temos a nossa Clefable. A Clefable chegou um tanto quanto desacreditada, seus golpes não eram tão eficazes quanto deveriam ser, mas ela conseguiu depois de um tempo ganhar essa característica dela, tá? Conseguiu ficar como um bom suporte. Caiu um pouco depois da chegada do Confei, afinal de contas o Confei ele tem umas características que auxiliam, né? Até mesmo uma certa preguiça de quem é suporte, ficar só apertando o botãozinho para curar os aliados. Ai, 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 eu tô vendo vocês aí se escalando nas costas dos coleguinhas, hein? À frente aqui da Clefable, nós temos o Venossauro. O Venossauro, Pokémon extremamente forte com a sua Petal Dance, corre pelo mapa atrás de todo mundo, consegue dar um dano bem alto durante as partidas. É um Pokémon que realmente eu diria que ele é dos brabos. À frente do nosso querido Venossauro, temos alguém que caiu, né, no uso durante algum tempo, mas é um Pokémon que ninguém pega durante a partida, que é o nosso Dodrio. Você só consegue alcançar ele quando ele para tentar te enfrentar, porque se você tentar na corrida, ninguém chega perto dele. É absurdo esse Pokémon. À frente do Dodrio nós temos alguém que subiu, que estava muito tempo lá embaixo no ranking e vem aparecido bastante, o nosso Talonflame, galera, o nosso flango assado de padaria. Ele tá ganhando muita força, muito bem visto, né, ultimamente, e acredito que quem sabe usar ele bem também consegue, assim como o Dodrio, correr bem pelo mapa e surpreender os oponentes dando danos altíssimos. À frente do nosso Talonflame nós temos o nosso querido Chandelure. O Candelabro chegou, sempre se mantendo ali nessa média, nunca esteve lá embaixo, apesar de também nunca ter estado lá em cima no topo. Mas ele é um Pokémon que vem dando danos altos com seu lança-chamas, tá? Ele consegue fazer o trabalho dele de atacante bem feito e a galera tem curtido aí ele bastante, apesar de no início terem reclamado um pouco, mas ele ganhou alguns certos balanceamentos e tem estado interessante de se usar. À frente dele nós temos a nossa primeira Evolution aqui, a Sylveon. Por sinal, afinal de contas, também hoje à noite e amanhã tá chegando o Umbra, hein, galera? Daqui a pouco teremos 5 Evolutions correndo pelas arenas de Isles, e quando eles estão juntos, eles ainda recebem buff para ficar um pouquinho mais roubados. A gente vai ver como é que vai funcionar essa mecânica aí. À frente da Sylveon, a gente tem o Greninja. Sim, o nosso Greninja tem sido bem usado, Pokémon extremamente difícil de enfrentar. Ele fica com seus clones das sombras ali, deixando a gente ir a ver navios e dando altíssimos danos. É um bom Pokémon, para quem gosta dessa agilidade, apesar da sua fragilidade, ele é um bom Pokémon. À frente dele nós temos o nosso Blastoise. Blastoise que gira para todo quanto é lado e estava usando uns bugzinhos aí que ele estava dando dano pra caramba. Que eu sei, alguém me contou que alguns treinadores aí estavam se aproveitando para subir de ranking em cima desse bug dele. Será que vocês fizeram isso? Não, eu acredito que vocês aqui que acompanham não iam fazer uma coisa dessa, né? Eu duvido que não, rapaz. Até eu fiz. Vamos lá, galera. À frente do Blastoise nós temos o nosso incrível Pikachu. Pikachu, ele consegue sempre estar aqui em cima. É um Pokémon que no início dá muito controle de grupo, mantém o pessoal todo paralisado nos seus raios, dá danos altos. O problema dele eu acredito que seja um pouquinho de falta mais de esquivas e que ele conseguisse regenerar um pouquinho, talvez o seu dano, carregando eletricidade, fazendo alguma coisa. Eu acho que é pouca das coisas que eu sinto falta no Pikachu. E um pouquinho à frente do Pikachu, nós temos o Trevenant, nossa árvore. Quando ele chegou no Unite, galera, ele nunca saía lá de baixo, da ralé. Ninguém queria esse Pokémon. Mas depois que ele recebeu uns buffs, pessoal que sabe jogar com ele faz um estrago nas arenas. Ele consegue empurrar os oponentes de dentro dos aros, ele consegue dar um dano altíssimo. Ele é brabo. A árvore fantasma é literalmente um quebra-galho no time que tem ele do seu lado. E agora que a gente acabou aqui dos brabos, vamos pegar aqui essa classe que eu chamo aqui de Vamos que Vamos. O que significa Vamos que Vamos? Vamos que Vamos é aqueles que estão
sempre ali. Toda partida você vai ver eles presentes e eles vão estar ali rodando pelo mapa, seja fazendo besteiras ou seja fazendo um trabalho bonito. Principalmente um trabalho bonito. A besteira, a gente sabe que a gente pega aqueles randoms por aí na solo kills da vida que deixa a gente bem frustrado, né? Aqui para começar aqui nessa parte nós temos o Eldegoss, o segundo melhor suporte hoje, depois da Confei, é claro, na questão de cura, mas eu ainda acho o Eldegoss melhor do que ela na questão de jogabilidade. Porque na Confei você não joga, você fica ali agarrado no aliado, né? Com ela você consegue fazer um trabalhinho, tá? À frente da Eldegoss nós temos o nosso Cinderace, o nosso coelhão, sempre aqui nas alturas, chutando as suas bolas de fogo pra tudo quanto é lado e dando danos acima de 100k em cada partida. Ninguém segura o Pelezinho do Unite. À frente dele, nós temos o Urshifu. Urshifu, o urso do Kung Fu, também chegou com as suas duas formas de jogar, conquistou espaço, conquistou os nossos queridos treinadores e treinadoras e tem feito um trabalho bonito até aqui, sempre se mantendo aqui no topo, tá? À frente dele nós temos o Decidueye. Decidueye é um Pokémon extremamente ágil, hábil e requer de vocês uma mira precisa para acertar as flechadas. Como eu tenho uma mira de galo cego, não acerto nem mesmo gota de chuva quando está tendo tempestade, eu prefiro não utilizar ele para não trazer danos ao meu time. Quem está voltando a ser muito usado é o nosso queridão Scizor, galera. Ele está aqui em cima sendo usado novamente, apesar de ainda ter perdido muito das suas características, muito da sua força. Ele não é mais aquele Pokémon que chegava, enfrentava 2, 3, 4 e dava um trabalhão para todo mundo, mas ele ainda é um Pokémon bom de usar, é um Pokémon ainda resistente, um Pokémon que consegue fazer um trabalho legal. Infelizmente não é aquela força que ele tinha, mas ainda é um dos meus favoritos, tá? Dentro dos versáteis. À frente exatamente do Scizor tem ele que nós falamos tanto, o nosso Comfey. O melhor suporte hoje, né? O mais usado. Ele é um Pokémon fácil de usar. Você tá ali só cola com um aliado, fica dando buff e regenerando ele e jogando, né, um pouco dos ataques nos oponentes. O ataque dele é frágil, não faz tanta diferença assim, mas o curar dele acaba fazendo ele se tornar uma peça importantíssima hoje nas partidas. À frente dele nós temos, sabe quem? Sabe quem? Alguém que ficou muito tempo lá embaixo? O nosso Zoroark, galera! Zoroark tá chegando aqui no topo, ele tá se mantendo aqui em cima entre os mais usados. Ele é um Pokémon assim, que também, assim como o Lucario, ele tem uma certa dinâmica difícil de se usar e precisa que vocês saibam dominar. Mas uma vez que pega, galera, para encarar ele de frente é difícil, tá? À frente aqui dele nós temos a nossa Espeon. Espeon que conseguiu dominar durante muito tempo aí as nossas lanes. Ele é um Pokémon um tanto quanto... Eu não vou dizer que ele é forte, eu diria que ele é chato de se enfrentar. Os ataques dele, deixando o pessoal atordoado, deixando o pessoal sem ter como se mexer, achei ele assim bem chato de lidar. E com isso ele vem ocupando, com seus danos altos, seus controles de grupo, essas posições aqui em cima. À frente dele, alguém que estava sumido há algum tempo, nós temos a nossa Ninetales de Alola. Ele recebeu uns buffzinhos aí, tá voltando a ser usado, principalmente aí para congelar os oponentes, ajudando aí com o nosso primeiro da lista, que vocês vão saber já já quem é. À frente da Ninetales, nós temos ele que reinou durante algum tempo nos mais usados, mas caiu bastante, assim, eu vou dizer que ele caiu de 50% dos treinadores usando ele para 21.3, para vocês verem a queda que ele teve. Mas é um Pokémon que não tem nem o que dizer, né? Ele é completamente ainda OP, é um Pokémon que quando para na sua frente, se você der mole, você nem viu e já foi derrubado, tá? E agora nós vamos pro top 3. Aqueles que estão sempre aí, que com certeza ou você tá usando ou seu oponente tá usando nessas partidas, e com certeza entre esses três tem um aliado seu usando na partida que você estiver jogando agora, tá? O último aqui posicionamento em terceiro lugar, nós temos o nosso Slowbro. O Slowbrão, hoje o melhor defensor que se move assim lentamente para se manter ali atrás, dando suporte mesmo pra galera. Ele é um Pokémon
muito bom, tá? Ele é resistente pra caramba, pra derrubar os Slowbro é difícil. E se você deixar o Scald dele botar você lento, os aliados vão te derrubar rapidinho, tá? À frente dele, nós temos a Lapras. Lapras é essa que chegou carregando todo mundo pelas arenas e conquistou o coração da galera. Não sai daqui de cima. Eu não vi o Lapras do meio para baixo da tabela em nenhum momento desde o seu lançamento. Você já usou a Lapras? Curte ela? Ou curte pegar uma caroninha nela durante as partidas? Então deixa o like aí. Perguntei no início do vídeo. Não sei se vocês viram ou pularam até aqui para saber quem estava no início. Se vocês pularam até aqui e não deixaram o like ainda, deixa o like aí. E se não segue, segue a página para não perder nenhuma novidade, beleza? Tô contando com vocês, hein? E à frente da nossa Lapras, em primeiro lugar, quem assumiu mais uma vez que já esteve e voltou agora foi Glaceon, galera. Ele com seus ataques de gelo extremamente rápido, dando danos altíssimos. E vou dizer, hein? Com a entrada das Evolutions, quando tiver 5 Evolutions na arena, ele ainda vai ganhar mais um boost de velocidade de ataque. Ou seja, ele vai virar uma metralhadora de gelo nas arenas, que, galera, vai ser difícil tirar esse bichinho aqui do topo, hein? Eu tô vendo, daqui a pouco a gente vai ter um topo aí com 5 Eevees, sempre dominando. Mas vamos ver o que vai ser. E a galera, essa é a nossa lista aqui dos Pokémons mais usados nessa última semana do Pokémon Unite. Se vocês curtiram, deixa aqui nos comentários agora onde tá o seu main, em qual posição dessa lista ele tá, e aí a gente vai conversar também aqui nos comentários. Se tiverem alguma dúvida, qual Pokémon usar, qual a melhor build pra eles, deixa aqui nos comentários que eu vou indicar pra vocês, beleza? E se você também não me segue lá no Instagram, que é a minha página principal, vê lá no Instagram, Diário de Trevor, que vai ter muita dica, muito meme, muita coisa bacana sobre o mundo do Pokémon e até o mundo da Nintendo pra vocês, beleza? Então, se você assistiu até aqui, meu muito obrigado, espero que tenham gostado. Aquele abraço do seu amigo, Professor Trevor. Até a próxima, valeu!